do Céu Podcast. Olá, amigas do Blue Sky! Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Trem do Céu, o podcast sobre o que todo mundo comentou no Blue Sky na última semana. E hoje o episódio tá muito comunista, leninista, trotskista. A gente falou da luta pelo fim da escala 6x1, do escândalo do cartel do CAD, que a grande mídia tá ajudando a abafar. Corrigimos a injustiça da eleição do homem mais sexy de 2024 pela revista People, fazendo a nossa votação no Blue Sky. E falamos do atentado terrorista suicida, que pareceu esquete de humor, mas tem que ser levado a sério porque a extrema-direita só cresce e promete ainda mais barbaridade. E lembrem-se, todas as arrobas que a gente menciona aqui estão listadas na descrição do episódio, para você poder segui-las também. Vem com a gente! Olá, amigos do Blue Sky! Estamos aqui com mais um Trem do Céu, o podcast que comenta o que foi assunto na última semana. Eu sou a Gótica Gateira e estou aqui com a minha amiga Jaded. Olá! Hoje tivemos vários assuntos para comentar. Um deles foi o fim da escala do 6x1, onde o trabalhador se lasca 6 dias e só tem um de folga. E esse assunto surgiu com alguma relevância graças ao Rick Bueno, o líder do movimento Vida Além do Trabalho. O homem é bom, o homem é espetacular. Com essa plataforma, ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL, com uma campanha sensacional, que custou uma merreca e foi feita por ele mesmo, usando basicamente TikTok e WhatsApp para falar com os eleitores. Gênio. Gênio total. A direita já está fazendo isso, a gente tem que começar a fazer, né? Na esquerda. Mas enfim, voltando aqui para o tópico, né? Na semana passada, o assunto pegou força na Skyline. E óbvio que só quem nunca trabalhou nessa escala que é a favor dela, né, gente? Só rico que explora a mão de obra pagando salário mínimo e ainda enche o cu da cara para dizer que gera emprego. Filho da puta! Semana passada a gente até citou um post da Lilian, @LilianCris, compartilhando um desaplaudido em 10 de novembro, e ela comentou: Os autores da PEC do fim da escala 6x1 são um homem negro gay e uma travesti. Mas os identitários estão acabando com a esquerda. Segura a marimba! E no dia 11 de novembro, a deputada federal e líder do PSOL, Érica Hilton, @EricaHilton, postou: A nossa PEC, pelo fim da escala 6x1, já atingiu 134 assinaturas e se aproxima cada vez mais das 171 assinaturas necessárias para tramitar. E me orgulho da forma como estamos fazendo isso, ao lado do povo, pressionando os parlamentares, porque quem trabalha para a população deve ouvi-la e não tentar convencê-la de que o descanso digno, uma escala de trabalho justa e o sonho de uma vida melhor para todos os trabalhadores é ruim para a economia. Então sigam pressionando cada deputado de sua cidade ou estado que não está nessa lista. E eu, o @riqueazevedo.biscay.social e o movimento VAT, seguiremos trabalhando por aqui, porque só quem constrói esse país e o faz funcionar todos os dias tem em mãos o poder político para mudar a própria realidade. Ai, meu coração! No mesmo dia, o Raposa Doida, @Dududaro, postou: Tem um monte de estudo que mostra que diminuir carga horária aumenta a produtividade, mas o gostoso para o rico não é o valor, é o sofrimento do pobre. A Isa, @Izeta.fan, postou o seguinte em 10 de novembro: Só quem nunca trabalhou com americano e europeu mesmo para ter a pachorra de falar que a produtividade do brasileiro é baixa. Uhum.
E no dia seguinte, o Marcelo Soares, @msoares, repostou o comentário da Isa e acrescentou: Produtividade é um cálculo bruto, feito dividindo o PIB pelo total de horas trabalhadas. Se a maior parte dos empregos no país é no setor de serviços e vendas, e não na indústria, um vendedor, por mais especializado que seja, não consegue vender mais do que o mercado consumidor absorve. Que coisa, não? A Lívia, @LíviaKir, fez uma observação muito importante no dia 10 de novembro. Imagina se tivesse rede social quando saiu o direito ao 13º salário. Vocês veriam coisas tipo: o ano só tem 12 meses, isso vai complicar a vida do trabalhador que não sabe fazer cálculos. Mas como assim, 13º? De onde vai sair esse dinheiro? Quem paga essa conta? Em 11 de novembro, o Orlando Calheiros, @narcofino, fez um filme importante sobre a tristeza do Brasil, que começa assim. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, filiado ao PT, sindicalista, afirmou que o fim da escala 6x1 deve ser tratado no âmbito das convenções e acordos coletivos de trabalho. Não, você não leu errado. O ministro do Partido dos Trabalhadores basicamente se colocou contra a PEC que abole a escala 6x1. A gente tá fudido. A gente tá muito fudido. É tanto absurdo. E aí, no mesmo dia, o Patrício, @patriciojunior.com.br, resumiu muito bem como se faz para mudar alguma coisa. O avanço da PEC contra a jornada 6x1 indica um caminho nítido para quem deseja um Brasil. Somos nós, a sociedade, que devemos pautar as discussões no parlamento. Foi assim que a lei da ficha limpa avançou, vocês lembram? A pressão popular é a única forma de combater a má política. No dia 12, o Levi Kaique, @levikaique.com, arrematou. É muito interessante observar a força de uma mobilização abraçada pelo povo. No começo da campanha pelo fim da escala 6x1, muitos políticos se colocaram contra. Agora que a campanha está na boca do povo, pouquíssimos têm coragem de ser contra. Essa é a força do povo. É simplesmente sensacional. É isso. Eu vejo muita gente falando assim, porque o pessoal tem que ir para a rua, porque é na rua que pressiona, porque esse povo que é militante de sofá, militante de internet. E assim, seguir essas assinaturas provou que a militância de sofá, se ela bem direcionada, ela funciona. Ela é uma realidade. Sim, hoje em dia é aquela história, tipo, as coisas são compartilhadas pelo Zap, Exatamente. né? Então, a militância de sofá, ela acaba funcionando. Para a lei da ficha limpa também foi muito online. E assim, a direita, ela criou esse sistema de fazer corte de vídeo, jogar para a galera dela e manter ali aquela retroalimentação de ódio. E a gente, de alguma forma, não acho ainda que seja de uma forma muito bem pensada, apesar de ter o gênio do Rick, porque para mim o Rick Bueno ele foi um gênio, né, com esse movimento VAT e com a forma como ele fez a campanha dele e atingiu o que ele queria. Mas eu não acho ainda que a nossa militância de esquerda em rede social, pressionando o político, ela ainda não é pensada. Não, não é. Não é mesmo. Acho que o único exemplo assim que eu lembro de outra pessoa que realmente usou as táticas da direita contra a direita foi o Janones, Exatamente. né? Assim, eu não gosto dele. Eu acho, mas assim, o homem é doido. O homem é doido, ele vai pegar, ele vai fazer, tipo, vamos trocar. Vamos lá. E vai usar as mesmas regras deles Sim. pra, tipo, e aí? Tô fazendo o que vocês fazem, tá certo? Então, é complicado. Assim, eu trabalho 6-1, pra quem não sabe disso. Então, eu estou aqui no meu dia de folga, tá bom? Gravando este podcast. Eu só fiquei com pena. E é horrível. A gente fica cansado.
a gente tá o tempo inteiro exausto, a gente não tem tempo de limpar uma casa, a gente mal tem tempo de manter algumas parcas relações sociais. É muito cansativo, é muito. Ai, é desumano, né? Não tenho o que falar. Eu vou trazer meu white people problem, né? Eu faço a escala 5x2. E eu vivo cansada, cara. Eu já tô tentando lutar pela 4x3, sabe? Porque, assim, você trabalhar 4 dias, folgar 3, te dá oportunidade de descansar realmente, de fazer uma viagem mesmo que curta, né? De ao médico. E a médico, nossa, e a médico não ficar faltando trabalho para resolver questões que você poderia resolver numa escala 4x3, né? Exato, é tão simples. E tipo, mas isso aí vai ter gente sendo demitida. Não, cara, porque eles vão ter que contratar mais gente. Não, gente, olha, pelo amor de Deus, parem de cair nesse papinho. Pô, a abolição da escravatura ia quebrar o país, O 13º ia quebrar o país. acabar com o trabalho infantil ia acabar com o país, com a economia do país, porque só aquelas mãozinhas pequenininhas conseguiam limpar os maquinários lá. Meteram essa, mané. Pelo amor de Deus, gente, vocês caem. Tirar a mulher grávida da fábrica. Nossa, imagina. Poxa, nunca nada disso quebrou a desgrama do país. Estamos aí nessa merda, mas estamos, Exato. sabe? 13º, férias, tudo isso foi direito conquistado com luta e em cima desse papinho. E é aquela história, né? Como já diziam as meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. Não mudou, mesmo com os direitos que a gente conquistou. O que falta é o de baixo reconhecer que ele está de baixo. Sim. E que ele não vai subir facinho como vendem para ele. Não existe essa facilidade de subir. Não, mas. Esquece. Ai, vamos pro próximo que tem mais assunto, né? Vamos. Vamos lá. Ainda na editoria Rico Tentando Te Explorar Mais Ainda, temos esse escândalo criminoso do cartel do CAD. Eu não sei se todo mundo entende o que é o CAD, né? O CAD, ele controla propaganda, controla mercado, né? O jogo do mercado para evitar justamente cartéis. Legal. Que são empresas se reunindo para fuder a gente. Vamos falar no grosso, que é mais fácil de entender. Está sendo varrido para baixo do tapete, afinal, né, as empresas que estão envolvidas são os maiores anunciantes, são muitas multinacionais envolvidas e que pagam muito dinheiro para pagar qualquer notícia que não traga mais lucro ainda. E aí é um sistema que se retroalimenta, né? As empresas pagam para não serem denunciadas e os jornais ficam com medo de denunciar porque são seus grandes anunciantes. A grande mídia não está interessada em esclarecer e divulgar essa grande safadeza com o trabalhador e provavelmente, justamente, é porque vai fechar a burrinha se eles fizerem isso. Em 17 de outubro, no jornal GGN, a Camila Bezerra publicou a seguinte matéria. Coca-Cola, GM, Natura e mais 30 multinacionais entram na mira do CAD por formação de cartel. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, abriu uma investigação contra 33 empresas multinacionais para averiguar supostas formações de cartéis com o objetivo de limitar a concorrência na contratação de profissionais no país. De acordo com a autarquia, multinacionais como Coca-Cola e Natura compartilhavam informações sobre salários e benefícios, veículos, plano de saúde, transporte, alimentação, demissões, férias, licença e aposentadoria concedidos aos trabalhadores, o que configura indício de infração à ordem econômica. O esquema foi descoberto a partir de um acordo de leniência e indica que as informações eram trocadas, inclusive pelo WhatsApp, de forma institucionalizada e também em encontros presenciais e virtuais.
A troca de dados entre as multinacionais limitava as oportunidades profissionais de trabalhadores, que deixavam de receber ofertas mais vantajosas ao buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. Isso é inaceitável, inaceitável, entendeu? Nossa, gente, como esse assunto me enfurece. Mas vamos lá. No mesmo dia, a @tons de mim resumiu a história na Skyline. Imagine um cenário no qual 33 multinacionais que atuam no Brasil formam um cartel trabalhista com a finalidade de compartilhar informações sensíveis entre si: salários, benefícios, listas de empregados demitidos, afastados e aposentados foram trocados ao longo de mais de 15 anos. Para quê? Ao combinar salários e benefícios, as empresas participantes do cartel evitavam guerras de ofertas por talentos, o que assegura que os custos com mão de obra permaneçam baixos. Isso limita as chances dos trabalhadores de negociarem melhores condições e impacta a mobilidade no mercado de trabalho. Em 16 de outubro, o Johnny Sioca, @JohnnyC, comentou: Sempre bom lembrar que não dizer o seu salário só interessa para quem te contrata. Essas 33 multinacionais conversavam sobre o seu salário. Em 12 de novembro, o Leonardo Rossato, @Nada Novo no Front, postou o seguinte comentário, muito pertinente. O Brasil é o país em que 33 empresas multinacionais se reuniram para manter o salário dos funcionários de média e alta qualificação artificialmente baixos por 20 anos e não aconteceu nada. Agora querem convencer a gente que essas empresas vão quebrar se acabar a escala 6x1. Piada de mau gosto. É surreal, assim, as pessoas... Eu nem sei se aquele povo que vive naquele mundo horroroso do LinkedIn, o umbral do subemprego, consegue, assim, dimensionar a merda que é isso, sabe? De você tá no emprego que tá te estafando, que tá te colocando em burnout, e aí você vai tentar uma vaga, uma colocação em uma outra empresa, sem ter a noção de que essas duas empresas se conversam, falam sobre a sua vida profissional, né? Sobre os benefícios que você tem, sobre a forma como você trabalha, sobre o seu salário, sobre as suas férias, muitas vezes vencidas, sobre o seu banco de horas, que é um troço que devia ser proibido, que é um inferno, só serve para você ficar lá com aquele monte de graveto enfiado no rabo que você nunca vai tirar, não vai conseguir. Eita, mano! E aí você vai para aquela entrevista de emprego com a esperança, né, de que sua vida vai mudar. Não vai, porque você vai receber uma oferta de merda, porque o cara sabe tudo da sua vida, sabe o que você está recebendo e tenha um combinado para que você continue na vida de merda. Sim, e as pessoas acham que é assim que se cresce. É trabalhando que você fica rico. Pois é. O de Sim. cima sobe, o de baixo desce. Né? Não, é aquilo. Eles provavelmente compartilham avaliação de desempenho. Imagina! Eles compartilhavam lista de demissão, compartilham a sua vida profissional. É como se o seu LinkedIn tivesse totalmente aberto para todas as empresas e elas estivessem num bate-papo conversando sobre isso. E assim, não só o LinkedIn, né? Porque informações confidenciais, coisas que não estariam no LinkedIn. Exato. E é aquilo que o Sioca falou, tipo, a gente tem que falar sobre, tipo, de certa forma, né? A gente tem que falar sobre os salários, tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar, a gente tem que comparar o quanto um recebe, o quanto o outro recebe, para a gente saber se tá ok. Ou se tá acontecendo alguma coisa desse tipo em outros campos também, em outras áreas. Sim, né? sim. Se você trabalha numa empresa privada, fale do seu salário, é importante. Ai, vamos falar de coisa mais legal, pelo amor de Deus. Vamos, Bora. por favor. Né? Para quem não sabe, a revista gringa People divulga o homem eleito mais sexy de 2024. It's all fake news. Já faz um tempo que essa revista não está divulgando de verdade o homem eleito mais sexy do ano em corrente, né? E esse ano eles escolheram o John Krasinski.
O Jim do The Office, que fez também Ai, meu Deus, Uma Noite Silenciosa. Ele agora tá numa série do Prime, é Jack Ryan. Ele é o Jack. Então, ele fez tipo, uns papéis mais excitantes depois de The Office, né? Que nem esses que a gente tá falando. Um Lugar Silencioso, gente, olha eu errando o nome do filme aqui. Aham. Pegou um bronzeado para tentar se livrar daquela corzinha do escritório. Mas assim, vamos e venhamos que 2024 não foi o ano dele, não faz sentido ele ter sido eleito o homem mais sexy, e isso deixou a Skyline meio contrariada, assim, para dizer o mínimo, né? E aí a gente tem o Felipe, @FelipeJB, que postou o seguinte no dia 13 de novembro. John Krasinski é eleito o homem mais sexy do ano em lista criada por Dwight. Aí nós aqui do Trem do Céu resolvemos corrigir essa injustiça, fazendo uma eleição democrática, inclusiva, com homens muito mais bonitos. Nossa, Os candidatos foram postados, né? E assim, delicinhas. total. E quem recebeu mais votos? Quem recebeu mais voto foi o Gerson do Flamengo. Ui, que delícia! Realmente. Quem ficou em segundo lugar? Foi o Paulo Lessa. E em terceiro? Em terceiro, Dev Patel. Olha, sou partidária de Dev Patel. Chai Suede ficou ali próximo, mas o Dev levou a melhor. O Paulo Lessa, ele teve nas duas últimas novelas, né? Teve numa novela das 7 e na novela das 8. Realmente o cara é gato, mas o Gerson mereceu. Eu não sou flamenguista, mas eu vou concordar. Não, o homem é bonito mesmo, o homem é bonito mesmo. Mas é aquilo que eu falei, eu sou partidária de Dev Patel, né? Então, Mene Jacinto, até estava na lista também. Isso, a curadoria da gente foi bem eclética, vamos dizer assim. Porque, cara, Krasinski, né? Ele em Jack Ryan, ele tá fortão, musculoso, bronzeado, mas ele tem aquela cara daquela pessoa que tá de carona na moto, que não sabe aonde põe a mão, assim, que olha para um lado, olha para o outro, e aí abraça o piloto, o que eu faço aqui? Né? Uma coisa meio, sei lá, Almofadinha. demais. Almofadinha, cara de tio do pavê. Eu até postei, ele tem cara daquele cara que goza rápido e pede desculpa. Você é muito gostosa. Não dá. Gente, desculpa, people, não sei qual é o critério de vocês. Erraram demais. E eu confesso que errei também de não colocar o Aldis Rod na lista, porque, gente, o melhor é Alex Cross. Assistam a série. Eu tô fazendo propaganda de graça. Amazon, você podia me pagar por essas propagandas que eu tô fazendo dessa série. Você perguntou, tipo, qual o critério? De falar assim, eu sigo um subgringo de fofoca no Reddit, o FOMOA, e lá eles lançam uns blind items, né? Que, tipo, umas mensagens falando, tipo, fulano, tipo, sem citar nomes, dando a entender algumas coisas. Odeio. Amo! Odeio essas mensagens. Amo! Eu nunca sei do que estão falando. Mas falaram de um ator que estava com meio, tipo, a carreira começando a cair, e ele decidiu pagar para ser o homem mais sexy do mundo em 2024. Porra, mas esse daí eu conseguiria matar, né? Porra. Passou alguns dias, isso foi dias antes de sair o anúncio. Saiu o anúncio dele. Foi tipo, é isso aí mesmo, acho que descobrimos. Eu tô imaginando, sabe o quê? Ele é casado com a Emily Blunt, né? Ela recebendo a notícia e eu só imagino a cara dela fazendo assim, what? Tipo, you? Pois é. Mas enfim, já que estamos falando de coisa divertida, né? Vamos parar aqui um pouco o veneninho que estamos soltando e vamos falar de uma coisa assim, tipo, não deveria ser piada, mas foi. Tivemos também, né? Que semana agitada, mas vamos lá. Mais um episódio de terrorismo da extrema-direita contra instituições democráticas. E dessa vez o alvo foi a Estátua da Justiça, obra de Alfredo Cecchiati.
que fica bem em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Dessa vez, foi um ataque muito atrapalhado, digno de Os Trapalhões, né? Que resultou na morte do autor do atentado, Francisco Vanderlei Luiz, um cara de 59 anos, de Santa Catarina, que se explodiu na tentativa de explodir a estátua. Toda a ação foi filmada por... Ai, gente, eu não devia estar rindo nessas horas, mas vamos lá. Toda a ação foi filmada por câmeras e, apesar de ser uma ação cômica, tosca, digna de esquete do Zorra Total, não podemos subestimar o aumento dos ataques da extrema-direita. Em 14 de novembro, Egídio Pizarro, @Egídio Pizarro, postou o seguinte: O autor do atentado foi candidato a vereador pelo PL do Bolsonaro. Atacava o STF nas redes sociais que nem o Bolsonaro. Era cristão e conservador que nem o Bolsonaro. Curtia o Olavo de Carvalho que nem o Bolsonaro. Tinha boné com o slogan do Bolsonaro. O bolsonarista: não, mas veja bem. O Leonardo Rossato, @Nada Novo no Fronte, no dia 16 de novembro, postou o seguinte: A Isabela Calil é uma das pessoas que analisa a extrema-direita com maior precisão. Tudo que ela fala sobre o assunto eu paro para escutar ou ler, porque ela é extremamente embasada no assunto. Dito isso, leiam esse texto. E ele seguiu o link para o texto da Laila Neri para o UOL, em 16 de novembro, cujo título é Extrema-direita está recrutando para novos ataques, diz a antropóloga. Para a antropóloga Isabela Calil, pesquisadora do Observatório da Extrema-Direita, o atentado com explosões na Praça dos Três Poderes não é um fato isolado e está estreitamente conectado ao 8 de janeiro. A pesquisadora integra o grupo de trabalho criado pelo governo que discute o combate a discursos de ódio e extremismos. Para ela, o governo precisa dar respostas certeiras aos ataques motivados por discursos de ódio e instigados pela extrema-direita. Caso contrário, atentados semelhantes voltarão a ocorrer. Vanderlei Luiz não é um lobo solitário, diz a especialista. A extrema-direita estaria, segundo ela, recrutando cada vez mais pessoas, sobretudo homens e até mesmo crianças. A parte do recrutamento começa muito cedo. Crianças de 10 anos já estão nessas comunidades de ódio. Em camadas iniciais de recrutamento, essas pessoas não sabem que parte do grupo exerce ataques motivados por ódio a determinados grupos sociais. Há uma espécie de contentamento em ver ataques violentos contra esses grupos. São grupos misóginos que pregam o ódio às mulheres, compartilham imagens de crimes, inclusive de mortes de mulheres. Outro tipo de grupo que é muito comum é o de supremacistas brancos. De acordo com a pesquisadora, esses grupos aprimoraram a maneira de recrutar homens, principalmente. Calil nota que estratégias foram desenhadas para fazer com que eles ressignifiquem as próprias existências, a partir da noção de pertencimento aos grupos extremistas. Questionada sobre a probabilidade de novos ataques ao Estado brasileiro, Calil diz que, infelizmente, essa tende a ser uma preocupação. Se houver uma resposta de prevenção, os ataques tendem a diminuir. Precisamos investir em inteligência e prevenção para que esses ataques estejam sob controle, afirma. Teremos novos ataques à Praça dos Três Poderes? Depende da resposta que vamos dar a esses ataques. O atentado de ontem tem duas consequências: o efeito de repetição, de outras pessoas quererem fazer coisas parecidas, e o de contágio. Se alguém achava que o 8 de janeiro era uma coisa isolada, foi um equívoco. O risco está aumentando. Que vida chata! Eu, sinceramente, não sei qual é a forma que a gente tem que lidar com esse tipo de situação. Eu vi muita gente comentando na Skyline que o certo era fazer virar chacota mesmo. Chacotear à vontade, porque ninguém quer ser motivo de chacota. Então, Sim. na verdade, faria com que esses ataques Eu sou dessa opinião, tendessem a não acontecer.
Eu sou da opinião que é sem anistia. Anistia o Isso, caralho. com certeza. E aí eu acho que esse ataque foi fundamental nesse momento Sim. até. Foi o que Xandão precisava. Foi o que Xandão precisava para botar nessa isso sob holofote. Tipo assim, tá vendo o que vai acontecer se essa anistia passar? Não, vai só piorar. Tipo assim, vocês estão querendo dar passe livre para esse tipo de gente. Mas assim, o que eu, Jaded, realmente cansada, penso, foi um ataque que deu errado. E a gente deu sorte, porque ele tinha coisa planejada para até dia 16. Exato. Deu errado, a gente está fazendo chacota e o meu medo é alguém pegar e falar assim, então peraí, vou fazer dar certo. Por esse lado é complicado, realmente. Mas, por outro, eu vou dizer que eu não dava tanta risada desde a noite da cadeirada. Nossa, assim, a lista de apelidos, eu fiz o compilado. Tá Não, lá, gente, no meu perfil, pode ir lá. não, eu tô com aquele post que tá viralizando, né, lá pelo Blue Sky, do taca a mãe pra ver se quica. E hoje que eu fui reparar que a estátua ela tem Os peitos. os mamilinhos É. alto, né? Meio friozinho, assim, que é mais tchan. O Meia Bomber, ele, assim, na verdade, ele não estava realmente tentando atirar tanto na estátua, mas acabou que na minha mente a estátua quicou de volta. E é isso aí. Podem me dizer o contrário, podem me mostrar o vídeo dizendo que é o contrário. Eu vou continuar dizendo isso, tá? O Osama Bin Traque, ele só. É isso. É mais legal a história. Mas não, os apelidos Camicalvo, cara, foram maravilhosos. Quase. Aluno presencial do Olavo. Esse foi sensacional. Putz, cara. Esse veio da rede de foto. Só maldade aí, só maldade. Mas olha só, tenho medo dessa situação. Eu acho que tem que endurecer sem perder a ternura. Mas as coisas têm que endurecer mesmo, é sem anistia, é prender a galera que tá na Argentina, né, que fugiu para a Argentina. Ah, mas agora você viu que Milei e companhia lançaram os mandatos de prisão para a galera que fugiu para lá, né? Acharam que iam se livrar. E não só essa galera, pô, a Fátima Tubarão lá que cagou lá, não isso aí é peixe pequeníssimo, não é Exato. peixe. Tem que pegar quem tá Um bancando. bando de sardinha sem cabeça que foram colocadas em lata, que foram os ônibus para ir para lá fazer besteira. Tem que ir lá na raiz, tem que prender quem financiou, quem inventou essa merda toda, quem está fazendo esse Estado Islâmico aqui dentro do Brasil. A gente está com grupos cooptando pessoas, homens, que estão infelizes com a própria vida. Aí a gente vai entrar em outras esferas. Não estou afim de discutir por que essas pessoas são tão miseráveis de cabeça. Uma coisa que a gente também tem que lembrar é que antes de acontecer isso, ele deu rolezinho pelo prédio do STF, ele foi ao banheiro, Tirou foto lá dentro. Então, cadê a segurança do STF, sabe? E por outro lado, durante o momento da explosão, Erika Hilton estava falando sobre o fim da escala 6x1. Escuta-se no fundo do vídeo dela os barulhos e ela continua pleníssima, né? Talvez a solução seja essa. E quando ela está falando que a gente vai ser resistência. Vamos unir as pautas aí. Exato, talvez seja exatamente isso que a gente precisa. O fim da escala 6-1 faça com que as pessoas estejam mais descansadas, acabe ajudando os homens a ser menos revoltado. Comecem a concatenar, né? Comecem a concatenar ideias. Exato. Pelo amor de Deus, porque as pessoas estão só recebendo as coisas e repetindo igual papagaios. Não. Enfim, gente, a gente vai encerrando por aqui hoje. Vamos deixar a lista, como sempre, de todas as arrobas mencionadas durante o episódio. Quem quiser conferir um pouquinho mais sobre eles, o link tá lá.
Vocês conseguem identificar quem é quem. Agradeço, né, a todas as arrobas que foram mencionadas, vocês que ajudam a gente a preparar a pauta da semana. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Gerson, do Flamengo. Você realmente muito sexy. Assistam Alex Cross no Prime, tô pedindo, porque eu quero que a série continue, seja renovada. Acho que já até foi renovada. Beijo, gente. Boa semana. Tchau. Boa semana, gente. Um beijo, um abraço. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Obrigada por escutar até o final. Se você curtiu e não quer perder os próximos episódios, segue a gente na sua plataforma favorita e avalie o podcast com 5 estrelas para nos apoiar. Para falar com a gente, segue o nosso perfil no Blue Sky. É Trem do Céu, tudo junto, .bsky.social. Um grande abraço!